Vereadora Cris Lauer, em que pé que está o andamento? O povo está querendo saber, seu Márcio. Pois é, Juliano, vamos lá. Recapitulando, né? A Cris Lauer foi denunciada pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, porque, segundo eles, ela é alvo de uma ação do Ministério... O Ministério Público denunciou ela porque, supostamente, ela teria usado um assessor dela na Câmara, que é advogado, para defendê-la em casos particulares. Não, ele é assessor dela na Câmara. Não poderia defendê-la em casos particulares. Isso é o que entende o promotor. O promotor denunciou ela na Justiça. Por conta desta ação, o PT protocolou uma denúncia dizendo que ela teria quebrado o decoro. Então ela tem que ser cassada. Isso é o que o PT defende. Rapidamente, de uma forma ultra rápida, esse processo caminhou e já estava chegando na sessão de cassação dela. Ela entrou na Justiça, a Justiça falou, opa, pedi para parar, parou. Parou por quê? Por que parou? Porque a Justiça entendeu que eles aceleraram demais o processo contra ela. Inclusive dificultaram ela se defender do caso. E aí o juiz falou, volta no começo. Eles tiveram que voltar no começo. Inclusive a própria vereadora denunciou o seguinte, o relatório final já estava pronto. Porque é uma comissão, Juliano, são vários vereadores, eles ouvem as pessoas, aí tem o relator. O relator é o seu Onivaldo Barres. Relator, o que você achou diante de tudo? Ele faz o relatório dele. Olha, eu achei isso, e o meu voto de relator é para condenar ela, caçar ela. Ele deu esse parecer. A Cris Lauer, os advogados olharam e falaram, seu Onivaldo não fala assim, ele nem sabe o que significa essa palavra, não foi ele que escreveu, não. Entraram com uma ação, a Justiça mandou fazer perícia nos documentos para ver se foi ele mesmo ou alguém que escreveu. Porque se foi alguém, zera tudo, não pode. Voltaram do zero. As testemunhas tiveram que ser chamadas de novo. Qual é a novidade para hoje? Está acontecendo nesse momento na Câmara a oitiva do Deltan Dallagnol. Foi marcada agora para as 11 da manhã por videochamada. O Deltan Dallagnol, ele foi arrolado como testemunha a favor da Cris Lauer. Não sei o que ele tem a dizer, não sei o que vão perguntar para ele, mas a Cris Lauer arrolou o Deltan Dallagnol. E eles marcaram, e essa audiência estava programada para começar às 11 da manhã de hoje, lá na Câmara. O Deltan deve estar em Curitiba, é lá que ele mora, mas os vereadores, por videochamada, estão interrogando ele. Depois que acabar a oitiva dele, eu particularmente acho que até já acabou, na sequência vai ser ouvida ou está sendo ouvida a vereadora Cris Lauer. Ela vai ser ouvida. E é a última a ser ouvida. Depois disso, ou seja, a partir de hoje, Juliano, aguarda-se o relatório final do relator. E é agora que são elas. Agora a gente vai ver o que ele vai escrever agora, vai comparar com o outro para ver se as palavras são as mesmas, para ver se foi ele mesmo que escreveu ou não. E aí, depois disso, o relatório é apresentado em plenário, os demais vereadores, o relator vai ler o relatório. Olha, nós ouvimos fulano, entendemos que isso, aconteceu isso, e o relator dá o voto. Depois, os outros vereadores decidem. Eu sigo o relator ou eu voto contra o relator? Eu voto a favor da Cris Lauer ou contra a Cris Lauer? Isso vai ser decidido, pelo jeito, em breve. Porque hoje a última testemunha está sendo analisada. Só que aí tem uma pulga atrás da orelha dos vereadores. Por quê, Juliano? O PT denunciou a Cris Lauer por conta de uma ação que ela responde na Justiça. Essa ação foi proposta pelo promotor de Maringá, um dos promotores, né? O Ministério Público entrou na Justiça contra a Cris Lauer, porque falou, ela usou o assessor para poder defender ela. E o processo está rolando. Só que agora, no mês passado, o promotor fez as considerações finais e está na mão do juiz para o juiz decidir. O promotor que denunciou disse o seguinte, eu denunciei, só que eu sou contra caçar a vereadora. E agora, o que os vereadores vão fazer? Se o promotor falou que é contra, será que os... Não é eu que estou dizendo, é o promotor. Coloca para mim aqui, Nininho.
Isso aqui é a manifestação do promotor. Eu entrei lá no processo, consegui pegar a manifestação do doutor Leonardo, promotor de justiça. Olha lá, ó. Isso aqui é a manifestação, a alegação final do promotor. Ele mandou a carta lá, ao excelentíssimo juiz da primeira vara. Tá? O Ministério Público do Paraná, pelo seu promotor, vem apresentar as alegações finais. Ele diz o seguinte: apurou-se que o servidor tinha jornada de 30 horas semanais, com horário das 8 da manhã às 2 da tarde, com registro de ponto biométrico. Então, o advogado dela registrava ali o ponto biométrico e ele tinha flexibilidade, o que permitia a ele fazer o serviço de advogado de forma privada em outros horários. Com relação à audiência, alvo da denúncia, verificou-se que naquela data houve compensação do tempo da curta audiência de conciliação. Pelo que eu entendi ali, o advogado participou de uma audiência naquele dia, durante o horário de trabalho. Só que naquele dia ele compensou o horário que ele estava fora. Isso é o promotor que está dizendo, tá? Então ele, vamos dizer, pagou a hora, tá? Ademais, foi constatado que o servidor teria realizado os atos de advocacia em horário não concomitante, ou seja, não batia com o horário de expediente na Câmara. Ele fazia nos horários vagos. E ainda que não estava advogando contra a Fazenda Pública, o que não pode. Ele é funcionário público, ele não pode entrar com uma ação contra a Câmara, contra a Prefeitura, por exemplo. E não foi, segundo o que diz o promotor. E aí o promotor diz: como se trata de um ato ímprobo, de menor gravidade, quando comparado com outros atos, por exemplo, corrupção, peculato, fraude, o que o promotor está querendo dizer, não é corrupção, não é peculato e não é fraude. Então, não parece razoável aplicar as sanções como suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, proibição de contratar e de receber benefícios. Ali assinou o doutor Leonardo da Silva Vilhena. Então, Juliano, eu diria assim, para a vereadora Crislauer tem uma luz no fim do túnel. Porque o que motivou a denúncia foi a denúncia do promotor. A denúncia da Câmara foi motivada pela denúncia do promotor. Mas o próprio promotor diz: eu acho que não é caso para caçar a vereadora. E agora? E os vereadores vão dizer o quê? Será que eles têm algum entendimento diferente do promotor? Se eles tiverem, vou ter que ensinar o promotor, então. Né? Porque na cabeça deles, eles estão entendendo mais da lei do que o promotor. Mas, enfim, eu imagino que, nesse momento, há uma luz no fim do túnel para a vereadora Crislauer. Vamos aguardar para ver qual vai ser o posicionamento. Lembrando, são 15 vereadores. Para caçar ela, tem que ter a maioria que eles falam qualificada, ou seja, 2/3. Tem que ter 10 votos contra ela. Se tiver 10 votos contra a Crislauer, eles caçam o mandato dela. Agora, se ela conseguir alguns votos, pode ser que não caçem. Por exemplo, ela vota a favor dela, lógico, né? O Biazon é a favor dela. O Rafael Rosa é a favor dela. Já declararam o apoio. Então, eles têm 3 votos. Tá? 3 votos. Se ela conseguir mais 3 votos, ela consegue se safar disso aí. Vamos aguardar os próximos dias que vem aí, porque já está na fase final, na reta final desse caso, Juliano. Essa legislatura, tanto quanto tumultuada na Câmara, né, Márcio? Sim. Nós tivemos, o doutor Manuel perdeu o mandato, certo? Foi. Por conta lá das eleições as eleições passadas, questão lá de número de mulheres ocupando aquela cota para mulheres. O partido dele, toda a chapa foi desfeita, né? Isso. Os votos foram desconsiderados. Aí o doutor Manuel perdeu o mandato. O Flávio Mantovani perdeu o mandato. Foi. Por conta de ter mudado de partido e tudo mais. Infidelidade. Né? Infidelidade partidária. A Crislauer pode ser cassada. O processo está aí em andamento, já entrando na reta final. O Bravinho e o Altamir também podem perder o mandato. O deles está todo mundo quietinho. A Câmara não foi notificada da decisão ainda, Márcio? Ainda não, Juliano. Ainda não? Ainda não. Seria 5. Sim.
Só que tem um processo de cassação do Mário Hosokawa. Ah, estão perguntando sobre ele aqui, ó. A Vanessa perguntou. Seria o 6º a perder o mandato. De 15. Muita coisa, né? É muita coisa. Dá mais de 2/3, né? O processo do Mário Hosokawa segue caminhando. Mas por que o Mário Hosokawa foi denunciado? Pela mesma denúncia da Cris Lauer. O vereador, segundo a denúncia apresentada pelo Partido Novo, o vereador Mário Hosokawa teria usado a advogada da Câmara para defender ele em assuntos particulares. Teria usado a advogada da Câmara para defender a filha dele em assuntos particulares. E, além disso, o Partido Novo colocou lá, lembrando que o Mário Hosokawa foi condenado no escândalo Paulic, que era dinheiro desviado da prefeitura. O maior escândalo da história de Maringá, o Mário Hosokawa foi beneficiado com o dinheiro desviado da prefeitura também. Ele foi condenado por conta disso. Então, o Partido Novo está lembrando, na denúncia, ele fez a mesma coisa e, além disso, está condenado lá pelo desvio do dinheiro da prefeitura. E aí, como é que faz? Então, corre isso também lá na Câmara. Tinha um terceiro processo, que na verdade era o primeiro de todos, contra o Paulo Biazon, aí não tem nada de contratação. Era por conta da fotinha da homenagem aos policiais. Isso aí eles já arquivaram porque não tinha problema nenhum, mas estava na comissão de ética também. Não defendendo o Biazon, mas vamos falar a verdade. Ah, não, né, aquilo lá foi ridículo. Foi um piti do presidente da Câmara lá, que ele ficou bravinho e fizeram a denúncia lá, um bem bolado, a denúncia anônima e tal, mas não deu em nada, foi engavetado como deveria ter sido. Exatamente. Agora, 12h25, a gente segue acompanhando aí esses bastidores, o que vem acontecendo, na verdade, na Câmara de Vereadores aqui de Maringá. Ó, para fechar? Pode ser? Para fechar. Já tive uma informação de uma fonte que acompanhou lá. Seguinte, que o ex-procurador defendeu a vereadora Cris Lauer. Márcio, ele fez a defesa lá da vereadora, deixou claro que no entendimento dele não teve crime nenhum e deixou claro que ele acha que tem uma perseguição contra a vereadora Cris Lauer na Câmara. Esse foi o depoimento do Deltan Dallagnol. Isto é uma fonte que acompanhou lá. Já acabo de receber essa informação aqui. Pois é. Como é que vão agir os vereadores de Maringá, hein? Será que teremos essa decisão antes das eleições, Márcio? Juliano, eles têm uma vontade de tentar decidir agora para ver se isso influencia no resultado das eleições. Só que tem um detalhe. A decisão deles pode influenciar no resultado das eleições, sim. Para a Câmara, né? Para a Câmara. Isso. Para a Câmara. Inclusive na votação deles próprios. Verdade. A votação deles, dependendo do posicionamento deles, pode mudar bastante e para negativo, Márcio. E aí, Juliano, tem aí alguns entendimentos, por exemplo, tem um grupo de vereadores que estão, não mexe com isso não, pelo amor de Deus, porque senão depois eles vão ter que ter o mesmo comportamento na outra denúncia. Tá? Há quem diga que essa decisão do promotor, teve gente que soltou rojão lá dentro da Câmara e não foi a Cris Lauer. Foram os outros vereadores. Ufa, o promotor falou isso, pelo menos agora a gente pode inocentar ela. Por quê? Porque aí tem as costuras políticas também, Juliano. Nós estamos num momento de composições políticas. Tá? Vereadores que apoiavam, por exemplo, o prefeito Ulisses até esses dias, hoje não apoiam mais, porque caminham com outros candidatos a prefeito que são contra Ulisses. Então, assim, o acordo estabelecido antes das eleições, esse acordo era um. Só que agora nós estamos em processo de eleição. Será que esse acordo se mantém? Será que o grupo que os vereadores fazem parte hoje, esse grupo é a favor da cassação da vereadora ou não? Então, tudo isso está em jogo, viu, Juliano? Exatamente. E a gente está acompanhando praticamente